Estamos de volta, agora são 7 horas e 46 minutos. É normal sentir medo. O medo é a resposta do organismo a acontecimentos considerados perigosos. Mas, quando ele se torna muito intenso e passa a alterar o cotidiano de uma pessoa, ele se torna uma fobia. E o pior, quem não consegue enfrentá-la passa a ter medo de sentir medo. É isso mesmo. E essa situação é conhecida como agorafobia. Para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o psiquiatra José Hamilton Vargas. Bom dia, doutor. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Em linhas gerais, de que forma a gente pode definir a agorafobia? A agorafobia é um medo de aglomerado, é um medo de multidões. Certo. Então, a pessoa que que termina se isolando porque não quer enfrentar, portanto, multidões, é isso? Sim. O medo de ter medo, o medo de enfrentar uma multidão, ele é gerado por uma doença chamada síndrome do pânico. Ou seja, a agorafobia ela é um sintoma da síndrome do pânico. Apesar de poder estar presente em outras patologias também, mas ela é mais comum nessa síndrome. É o medo de enfrentar um shopping cheio, de enfrentar um mercado, de enfrentar um transporte público. E aí, obviamente, a vida dessa pessoa fica totalmente prejudicada, né? Sim. O indivíduo que tem medo desse tipo de situação, ele acaba sendo refém de si mesmo. Sim. Porque ele tem na sua casa ou em algumas situações específicas um único porto seguro. Uhum. Então ele vai se isolar, ele vai se privar de uma vida social normal, acreditando que possa vir a passar mal nessas situações. Ou seja, como nós colocamos aqui, como ele sente medo desse sentimento do medo, ele termina se isolando, deixando de ter um convívio social, deixando de participar de festas, de ir ao shopping, ao mercado, como o senhor bem disse. Isso mesmo. Ele vai, a cada dia mais, restringindo o seu ciclo social. Ele vai reduzir o seu ciclo aos locais onde ele acredita que está seguro. Entendi. E Agora, como é o início? Porque, obviamente, quando a gente sabe, a doença chega a esse patamar, ela já se instalou, a síndrome. Como é que é o início? De que forma as pessoas devem estar atentos para não chegar a esse ponto? Como eu disse, a agorafobia ela é um sintoma principalmente encontrado na síndrome do pânico. Ok. O que vem assim a síndrome do pânico? São crises de ansiedade muito intensas que acometem um indivíduo sem nenhuma razão aparente. E o indivíduo sente palpitação, falta de ar, aperto no peito, sensação de tontura, sensação de que vai morrer, sudorese, mão fria. Muitas vezes sente que está tendo um infarto. Essas crises elas são autolimitadas. Quando o indivíduo procura um hospital ou uma emergência, geralmente de clínica médica, a crise já passou. O problema é que as crises tendem a se repetir e vão se transformar na síndrome do pânico. Tendem. Via de regra, o indivíduo pode ter uma única crise de pânico, mas à medida que essas crises se repetem, ele desenvolve um quadro de síndrome do pânico. Isso vai gerar uma insegurança muito grande. Então o indivíduo começa a pensar o seguinte: olha, eu não vou para tal local, eu não vou entrar num transporte público, eu não vou no shopping, eu não vou no mercado, porque lá eu vou me sentir mal. Quem é que vai me socorrer lá? Então instala-se um quadro de agorafobia. Entendi. E como é que é o tratamento? Porque realmente é uma questão muito delicada, né? Assim, a pessoa, ela cria uma fantasia, um universo, né, dela, e é difícil realmente, acredito eu, deve ser difícil você adentrar nesse universo. Como é que é esse tratamento? O tratamento passa pelo diagnóstico do que realmente o indivíduo tem. Se for configurado um quadro de síndrome do pânico, ele vai ter que fazer um tratamento. Ou seja, nem sempre a agorafobia está necessariamente ligada à síndrome do pânico. Nem sempre. Ok. Inclusive, existem alguns quadros de depressão com ansiedade que o indivíduo pode também ter agorafobia. Ok. Eu vou ficar com medo de determinadas situações. Mas como na síndrome do pânico, em torno de 2/3 do caso de síndrome do pânico se apresentam com agorafobia, o principal foco de diagnóstico é essa doença. E o tratamento tem que ser voltado para combater os sintomas de síndrome do pânico, para que o indivíduo se sinta seguro novamente e possa sair. Olha, eu não tenho mais crises de pânico, então não tenho um motivo mais para ficar com medo de tomar um transporte público, de ir ao mercado, de ir ao shopping, de ir a um show. Quer dizer, trabalhar acima de tudo a autoconfiança desse indivíduo, é isso? Sim, ele vai a linha de tratamento é dividida em duas partes. Depois de um diagnóstico de síndrome do pânico, o tratamento farmacológico para combater a crise e evitar que as crises novamente surjam.
Com isso, o indivíduo vai ganhar confiança. Mas também pode ter um componente psicoterápico. O indivíduo vai fazer uma psicoterapia que vai ajudá-lo a reconhecer as crises de pânico, vai ajudá-lo a ter uma maior capacidade de auto-relaxamento, de autocontrole para a ansiedade e ganho de confiança. E é fácil a família perceber, ou a própria pessoa perceber? Eu digo assim, existem certos sintomas como agressividade, claro que o isolamento é um deles, mas às vezes a família não está atenta, nem a própria pessoa, né, está tão atenta a essa questão. Quais são, portanto, os outros sintomas dessa síndrome ou dessa doença? O indivíduo tem que ficar atento à mudança comportamental. Era um indivíduo que gostava de sair, é um indivíduo sociável, um indivíduo que gostava de grupos, e ele passa a se tornar cada vez mais isolado. Né? Ele mesmo vai perceber a própria ansiedade e desconforto que ele tem em público. Ele começa a se imaginar o que vai acontecer, eu vou passar mal, se eu for passar mal, quem vai me socorrer? São ideias frequentes em pessoas que têm agorafobia. Pessoas que estão externas, só visualizando, vão ver um indivíduo se isolando, né? E cabe nessa hora um diálogo, perguntar o porquê desse isolamento, ter uma abertura para que o indivíduo possa explicar. Existem alguns fatores que podem desencadear essa doença? A síndrome do pânico, ela não existe nenhum tipo de fator que a gente possa apontar como uma causa, né? Ela é um desequilíbrio bioquímico no sistema nervoso e a gente pode comparar ela a uma grande descarga de adrenalina. O indivíduo tem uma descarga enorme de adrenalina, aquilo vai dar um desconforto e uma ansiedade absurda, e em seguida vai começar a gerar o medo de ter medo. Eu não quero passar por aquilo de novo. Muitas vezes se associando ao quadro de agorafobia. Certo. Então, claro que o fundamental é a pessoa procurar ajuda, né? Porque ela sozinha sair dessa situação é muito complicado, né? É bastante complicado porque como as crises são inexplicáveis e inesperadas, é muito difícil que o indivíduo tenha um autocontrole. Mas, a partir de um diagnóstico, o indivíduo sabe que tem a síndrome do pânico, que está sendo acompanhado, que aquilo ali não é um infarto, por exemplo. Muitas vezes é confundido com um infarto, muitas vezes é confundido com um derrame. A partir do momento que toma consciência, foi feito um diagnóstico diferencial, ou seja, descartado outros quadros, o indivíduo fica mais tranquilo. Eu não vou infartar, eu não vou passar mal, eu já estou fazendo o tratamento. E a tendência das crises é diminuírem e remitirem por completo. Ok, conversamos aqui com o psiquiatra José Hamilton Vargas. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa e tenha um bom dia, viu? Bom dia, bom dia.